São 14 horas e 14 minutos, tudo igual na Paraíba, de volta no Rede Verdade da sua Arapuã Band. A partir de agora, uma conversa importante, entrevista muito esperada pela população paraibana e pela população de João Pessoa, porque diversas críticas, a população chateada, perguntando o que é que estava acontecendo, o que é que está acontecendo com um aumento de uma forma sem explicação no etanol aqui nos postos de João Pessoa. Para responder esse nosso questionamento e o questionamento da população da capital, o secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra. Boa tarde, satisfação tê-lo conosco no Rede Verdade hoje. Boa tarde, Rudinei. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes e consumidores pessoenses. É sempre um prazer estar aqui trazendo informações e tirando dúvidas de toda a população quanto aos aspectos do direito do consumidor na nossa capital paraibana. Hoje, o que de fato tem acontecido nos últimos dias? A população tem reclamado muito, principalmente nas emissoras de rádio, principalmente aqui na TV e no Rádio Arapuã, falando sobre um aumento sem nenhum tipo de explicação que o etanol tem tido nos últimos dias. Foram 2 aumentos no decorrer de 15 dias e o que o PROCON tem feito? O PROCON já recebeu informações sobre essa situação e pode fazer algo para ajudar? Bem, primeiramente a gente tem que diferenciar o que acontece com o etanol do que acontece com os combustíveis de origem fóssil. O etanol ele não é vendido, ele não é comercializado pela Petrobras. Ele é feito, fabricado, produzido e entregue às distribuidoras por usinas. Cada uma trabalha com usinas diferentes. Acho que na Paraíba, salvo engano, são 6 usinas que abastecem o nosso estado, além de outras usinas nos estados circunvizinhos. O etanol, por essa característica, ele não tem, como a gasolina, tem um preço oficial de venda às distribuidoras. Ou seja, as refinarias, a Petrobras não anuncia aumento do etanol de tantos por cento, ou redução no mesmo patamar. E em razão disso, esse controle do preço é muito mais complicado, muito mais complexo, porque ele vincula a cada usina fornecedora. Então, a mesma usina que produz etanol, ela produz cachaça, ela produz açúcar. Então, dependendo de como esteja o mercado, tanto interno quanto o mercado para exportação, esse produto sofre uma variação de preço grande de usina para usina. Aconteceu no final do ano passado e início desse ano um fenômeno muito raro aqui no nosso estado da Paraíba, que é que o etanol passou a valer a pena. O abastecimento dos carros flex com o etanol passou a compensar aqui em João Pessoa, coisa que não acontecia há muitos anos. O cálculo é muito simples, né? O cálculo é dividir o valor do etanol, do litro do etanol, pelo litro da gasolina comum. Se o valor der acima de 0,7, não compensa, abaixo de 0,7, compensa abastecer com o etanol, que tem uma capacidade, digamos assim, de gerar energia para o carro se locomover de 70% do preço do que a gasolina comum tem. Então, em razão disso, esse preço passou a compensar. O que aconteceu? E aí, para mim, parece a explicação mais lógica. Como ele passou a interessar para os motoristas, inclusive houve uma campanha, não sei se você lembra, Rodinei, na BR, que corta João Pessoa, faixas dizendo: compensa abastecer com etanol, abasteça com etanol. Em razão desse aumento da demanda e a produção que atende essa demanda, ela não é capaz de atender essa demanda, acontece algo natural, que é a elevação dos preços em razão da alta procura, em razão do aumento da demanda. Aquela questão da oferta e procura. Oferta e procura, a lei mais clássica da economia, de qualquer estudante de economia sabe que quando aumenta a demanda, automaticamente os preços tendem a ter uma elevação. Ah, Roger, mas isso é certo? Isso o PROCON pode fiscalizar? Óbvio que o PROCON pode e desde a semana passada está fiscalizando. Nossas equipes de fiscalização estão indo às ruas para saber se o posto, se os estabelecimentos que revendem o combustível não estão aumentando para o consumidor sem terem recebido o aumento das usinas ou das distribuidoras. Lembrando que o posto compra ou da distribuidora ou diretamente das usinas. Desde o governo federal de Bolsonaro, foi estabelecida a possibilidade de compra direta do posto para a usina sem precisar do intermédio da distribuidora. Mas, Roger, além disso, a questão da lei da oferta e da procura em relação ao etanol, que nós percebemos que subiu
né, o consumo do etanol para os veículos aqui na Paraíba, e em João Pessoa, a maior cidade, logicamente que isso se concentra ainda mais, mas a grande questão é que, a grande reclamação que nós recebemos é que nos últimos dias, nos últimos 15 dias, foram 2 aumentos. Né? E aí a questão que o PROCON, você já traz aí pra gente, é que o PROCON vai fiscalizar em saber se eles receberam também um aumento, esse acréscimo na compra das usinas. Será uma nota fiscal que eles apresentarão para fazer esse tipo de serviço? Rudinei, todos os postos são obrigados a terem em loco as 3 últimas notas fiscais de aquisição de combustíveis para cada tipo de combustível, seja etanol, diesel ou gasolina. Isso exatamente para facilitar essa fiscalização. Nós fazemos pesquisa em 100% dos postos da capital toda semana, impreterivelmente. Então nós observamos o aumento havido em alguns postos na semana anterior e nessa semana. 10 centavos em cada semana no etanol foi a média de aumento de preço. Estamos, com base no resultado dessa pesquisa, já indo direto nos postos que promoveram esses aumentos e fiscalizando nota fiscal por nota fiscal para saber se eles receberam o aumento. Porque o que não pode, o que é ilegal? O que é ilegal é o dono do posto, o dono do estabelecimento perceber o aumento da demanda e de forma injustificada aumentar o preço para o consumidor. Isso não pode... Sem ter recebido esse aumento da usina. Exatamente. Aí artigo 39, incisos 5 e 10 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe, que veda a elevação de preço de forma injustificada para o consumidor. Então, não tendo recebido o aumento na compra, não pode ser repassado esse aumento ao consumidor, sob pena de estar lucrando indevidamente, se aproveitando de uma situação de desvantagem do consumidor. Vocês, nessa fiscalização, já entenderam que algum desses postos fez algo desse tipo, aumentou os preços sem terem recebido esse aumento também das usinas? Sim, nós já temos 3 autuações em razão disso aqui dentro da capital, mas é bom deixar claro que, como não há aumentos oficiais, igual acontece com gasolina e diesel, o combustível etanol, ele semanalmente, inclusive esse aumento acontece às terças-feiras, esse anúncio de preço, que é a entrega desse tipo de combustível nas bases de Cabedelo. Toda terça-feira o preço do etanol digamos assim, consolidado, tanto para aumentar quanto para reduzir os seus preços. Então, ter um aumento ou redução semanal não tem nada de atípico, é natural. Resta saber de quanto foi esse aumento e se ele está compatível com o que foi repassado para os consumidores. Mas o PROCON está atento a isso, inclusive, porque o preço do etanol impacta diretamente no preço da gasolina. Quase 30% da gasolina comum que todos nós usamos nos nossos carros é composto por, não etanol propriamente, mas por álcool hidratado, né, que fala. Que eles chamam de anidro, né? Isso, exatamente. Roger, em relação a esse trabalho de fiscalização, para quem está nos acompanhando agora e é consumidor, abastece sempre com etanol, se sentir prejudicado nesse sentido, como encontrar o PROCON, algum telefone disponível para que as pessoas possam fazer alguma denúncia ou alguma reclamação nesse sentido? Isso, a gente pede que todos os consumidores que tiverem, claro, disponibilidade de tempo, sempre que chegar num posto, não preste atenção exclusivamente nos preços de cada um dos combustíveis. Esse é um elemento importantíssimo. Mas todo consumidor tem direito a fazer, eu recebo muita reclamação nesse sentido, o teste de vazão da bomba, para saber se o que está saindo da bomba é o mesmo que está sendo marcado no visor. Ou seja, se você está pagando pelo que você efetivamente está recebendo. Todo posto é obrigado a fazer a qualquer hora do dia, da noite, final de semana, enquanto ele estiver aberto, funcionando, tem que ter uma pessoa capaz de fazer na sua frente, consumidor, no momento em que você pedir o teste de vazão com um recipiente credenciado pelo Inmetro. Da mesma forma, o teste de qualidade. O PROCON está fazendo as visitas, realizando todos esses procedimentos de análise, não se limitando à análise exclusiva do preço, para que a gente puna todos aqueles fornecedores que estejam agindo de forma inadequada. E se você, consumidor, encontrou qualquer tipo de irregularidade em qualquer posto da capital, nosso WhatsApp está disponível, é o 98665-0179, é o meio mais fácil, rápido, que não vai levar tempo nenhum, basta tirar uma foto do problema, seja do preço, seja dos testes obrigatórios,
e enviar para a gente com a localização do posto. Só precisa disso, porque aí nossa fiscalização será mais efetiva, mais assertiva. Nós já vamos direto na irregularidade, nos postos, naqueles estabelecimentos que estejam insistindo em prejudicar, em levar prejuízo aos consumidores. Ô, Roger, um dos temas também está na nossa pauta, as pessoas têm reclamado sempre, e a gente sempre, quando traz você para cá, colocamos sempre os assuntos que mais a população tem abordado. Um deles é a questão do couvert artístico nos bares e restaurantes da capital. Muitas pessoas têm sido pegas de surpresa no momento de pagar a conta, né? Tem que pagar um couvert artístico sem que fossem previamente informadas pelo restaurante. Como é que funciona para quem está nos acompanhando agora, que vai levar a família para um restaurante e de repente na hora do almoço, que eles nem sabem, né, que está tocando uma música, algo desse tipo, na conta são surpreendidos com uma taxa de couvert artístico? Esse setor da economia que envolve bares e restaurantes tem várias regrinhas que muitos consumidores ainda não têm pleno conhecimento. Todo mundo sabe, por exemplo, que os 10% do garçom são opcionais. O consumidor paga se desejar, se tiver tido um bom atendimento, de acordo com a sua preferência. Nenhum estabelecimento, absolutamente nenhum, pode obrigar essa cobrança. No caso do couvert, tem algumas especificidades, alguns detalhes que circundam esse tema. É legal a cobrança de couvert artístico, ok? Tendo a apresentação musical, artística dentro do ambiente, pode ser cobrado. Esse é o primeiro ponto. Porém, se esse aviso, se essa informação não for dada a você, consumidor, no momento em que você entrar no estabelecimento de forma ostensiva, seja através, não basta estar escondido dentro do cardápio a informação, não basta ter um papelzinho pequeno na entrada informando, tem que ser de forma ostensiva. Se você não sabia da cobrança do couvert e foi surpreendido na conta, não precisa de acontecer mais nada para ele se tornar opcional. Se você não tinha informação da cobrança do couvert, se você não foi ostensivamente informado, seja pelo garçom ou por vários cartazes estabelecidos no local, essa cobrança é opcional. Você paga se assim desejar. Se não desejar, não paga. Outro ponto muito importante que gera muita dúvida diz respeito ao cancelamento de pratos antes dele chegar na mesa. Quantas e quantas vezes todos nós não pedimos um prato num restaurante e quando a gente por acaso mudou de ideia ou tentou cancelar, recebemos a informação, não, esse prato já está em preparação, já está quase pronto, não pode cancelar. Isso não existe. A qualquer tempo o consumidor pode cancelar qualquer pedido até ele chegar na mesa. Ou seja, até chegar na mesa, o prato pode estar na mão do garçom, não chegou à mesa, pode ser cancelado, trocado, substituído. São temas que são importantes para que você, consumidor, saiba e que muita gente ainda não tem essas informações de forma completa. Ô, Roger, mas para quem está nos acompanhando, às vezes as pessoas às vezes ficam intimidadas com medo de um constrangimento. Qual a orientação que o PROCON dá nesse sentido? O que a pessoa deve dizer? Como a pessoa deve se portar nessas situações? Que muitas pessoas às vezes ficam, sabem que tem esse direito, mas não exercem o direito com medo de causar algum tipo de constrangimento, de polêmica, de algo que possa deixar o ambiente desagradável. Rudinei, esse é um ponto muito interessante do direito do consumidor no Brasil. Nós, por vezes, entubamos, essa é a melhor palavra, engolimos a seco nossos direitos para evitar situações constrangedoras, para enfrentar o mercado como um todo. Então a gente tem que saber que exigir nossos direitos é uma condição para que esses direitos sejam respeitados numa próxima oportunidade, sem a necessidade de uma exposição, de uma cobrança por parte dos consumidores. Não deixem de reclamar, não deixem de exigir a atenção aos direitos do consumidor, porque só assim a gente vai mudar de forma conceitual toda a nossa sociedade. Os restaurantes e João Pessoa e bares, eles têm conhecimento dessa informação? Porque, por exemplo, eu já cheguei em um local que eu falei algo parecido em outro tipo de circunstância e o garçom e o gerente disse, nós desconhecemos essa informação. Então, como chegar essa informação até eles? Bem, em tese, a gente está trabalhando o PROCON, inclusive com a CDL, para levar cada vez mais conhecimento a todos os colaboradores. Mas, ontem, por exemplo, coincidentemente, estava eu em um restaurante, houve uma situação dessa de troca de prato, eu comuniquei, por acaso o garçom respondeu, como todos respondem, informando da
da impossibilidade e, mesmo assim, eu impus a ordem e fiz valer a vontade. Muito obrigado a você, o horário já estourado, agradecer a você pela vinda, sempre garantir o espaço para você. Tchau, tchau. Muito obrigado. E até a próxima. Um abraço, minha gente, amanhã a gente volta em mais uma edição do Rede Verdade. Tchau, tchau.